Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos visita nessa noite. A graça e a paz de Jesus, Senhor e Salvador, seja sobre a nossa vida, falando ao nosso coração. Amém. Por algumas oportunidades aqui nessa noite já pedimos ao Senhor, já falamos a Ele que queríamos ouvir a sua voz. Mas eu quero convidar você ainda para fazer a sua oração individual, pedindo para Deus falar ao seu coração o que você precisa ouvir nessa noite. Então ore por você e ore por mim também, para que eu seja fiel naquilo que Deus quer trazer ao nosso coração nessa noite. Então um instante de oração silenciosa. Pai Santo, é com temor que, como povo do Senhor, nos achegamos a Ti agora e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. E eu peço por mim que o Senhor me use por Tua graça, Pai, para trazer a mensagem para o nosso coração. Aquilo que precisamos do Senhor nessa noite, aquilo que nós necessitamos ouvir para viver. Que recebamos do Senhor, e não apenas a mensagem, mas o poder do Teu Espírito para vivermos essa mensagem. Não apenas compreendê-la, mas vivê-la no dia a dia, em cada um dos nossos relacionamentos, por onde o Senhor nos levar. E isso para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Imagine a seguinte cena. Crie na sua mente o cenário. Jesus Cristo está em Brasília. Ele está na nossa cidade. E Ele pregou de manhã na igreja. Pregou na sua igreja aquela mensagem impactante. É um privilégio para quem é de Brasília convidar o pregador para almoçar em sua casa. Você faz isso, corre na frente dos outros e convida Jesus para almoçar na sua casa. Ele vai. Você tem um objetivo. Você quer saber quem é esse homem. De fato, ele é um profeta. E você está com ele na sua casa, estão jantando, quando de repente chega uma pessoa, entra, uma mulher mal falada na cidade. E essa mulher chega diante de Jesus e, impactada pela mensagem que ela ouvira, ela se joga aos pés dele e começa a chorar copiosamente. O choro, cheio de lágrimas, inunda os pés de Jesus, molha os seus pés. Ela não pensa duas vezes, tira o véu dos cabelos e começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos. Ela trazia um pequeno pote com um perfume. E ela então começa a passar nos pés de Jesus. E você está ali vendo tudo isso. Jesus não diz nada, simplesmente deixa que tudo aconteça. Qual a sua reação? O que passa pela sua cabeça? O que você falaria? Que atitude você teria? Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso de número 36, pois é aqui que nós encontramos a narrativa bíblica sobre essa cena que você criou, imaginou. Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 36, e eu peço que você acompanhe a leitura com atenção, com temor. Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar nesse texto, e preste atenção em dois personagens aqui. Simão
e a mulher. Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 36, diz assim a palavra do Senhor: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Como disse a Simão, eu creio que Jesus tem algo a nos dizer nessa noite. Ele te trouxe aqui para dizer algo ao seu coração. E o meu desejo sincero é que ele fale profundamente aquilo que você precisa ouvir, aquilo que eu preciso ouvir. Verso de número 40. Uma coisa tenho a dizer-te, Simão. E o Senhor Jesus diz para mim e para você: uma coisa tenho a dizer-te. Com muita chance de acertar, eu digo que você teria julgado a atitude de Jesus quando você imaginou o seu cenário. Provavelmente você questionaria o fato dessa mulher entrar em sua casa sem convite e agir desse jeito com Jesus e ele não fazer nada. Como que ele não faz nada e deixa esse tipo de mulher tocar nele? Acontece que Jesus não pensa como nós, ele não age como nós. E Jesus deseja nos transformar o nosso entendimento, a nossa visão de vida, de mundo, para que nós possamos viver como ele viveu e agir como ele agiu. É por isso que ele diz: eu tenho algo para dizer a você nessa noite. Simão é alvo do cuidado de Deus. Simão é amado por Jesus. E ele precisa entender o que ele tem vivido e como ele tem vivido como um fariseu, para ele mudar a sua atitude. Como nossos irmãos de Tessalônica, que ouviram a palavra de Deus como palavra de Deus. Jesus queria que Simão ouvisse como palavra de Deus. E é por isso que Jesus diz para Simão. O que Jesus diz para Simão? Simão, entregue-se à minha graça e tenha um relacionamento íntimo comigo. Simão, abandone a sua religiosidade fria e entregue-se a mim e viva a minha graça. Olhe comigo, meus queridos.
Simão precisa entender que confiar na sua religiosidade não vai levá-lo a ter intimidade com Jesus. Simão é um fariseu, diz o texto. O fariseu pertencia a uma classe de religiosos muito tementes, zelosos pela lei de Deus, mas a tal ponto que eles ultrapassavam o cuidado com o ser humano por causa da obediência literal à lei. E não apenas isso, os fariseus criaram várias regulamentações a partir da lei base, para que o povo seguisse, e se não seguisse, se desobedecesse aquilo, então você não teria os créditos que você precisa para estar diante de Deus e ser aceito por Deus. Era assim que um fariseu pensava. E quando ele leva Jesus para jantar na sua casa, ele queria saber se Jesus é profeta. Veja comigo que ele, quando olha para aquele cenário, verso 39, ele conversa consigo mesmo, está pensando, se este fora profeta, bem saberia quem é essa mulher. Então isso mostra que ele está querendo saber se Jesus de fato é profeta. E ele chega à conclusão que não é, porque como que ele poderia deixar aquilo acontecer? Isso está refletindo para nós quem é Simão e o que ele pensa. Simão representa a nossa tendência de viver a partir daquilo que nós cumprimos, daquilo que nós fazemos, com o objetivo de sermos aceitos por Deus. Simão aqui me lembra que eu sou assim. Que se eu não me entregar à graça do Senhor e confiar totalmente naquilo que Ele fez por mim na cruz, eu vou viver confiado naquilo que eu faço, para que Ele me aceite. E eu tenho alguns créditos para que eu possa sacar na hora que eu precisar. Então veja, meus irmãos, que Simão, ele é negligente naquilo que era simples, que ele tinha que cumprir, a partir da própria lei, como regra comum de cortesia. Jesus vai falar para a gente, a partir do verso de número 44, que Simão não disponibilizou água para Jesus lavar os pés. E aí você pode lembrar de João 13, quando Jesus, reunido com seus discípulos, ele vai, pega uma bacia com água e lava os pés dos discípulos antes deles participarem da mesa. Era algo simples que deveria ser preparado. Jesus lembra Simão que ele não o cumprimentou com um beijo, com o ósculo, que nós vamos ver o próprio Paulo orientando a igreja para que se saúdem assim, porque era comum, era a forma como se dizia, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Jesus lembra que ele não é ungido com óleo quando chega. E por que Simão não faz isso? Por que ele não faz nada disso? Porque para Simão, Jesus é apenas este. O importante é a lei que ele cumpre. A lei que ele cumpre na sinagoga, a lei que ele cumpre com os seus. É ou ele ir na igreja, ou ele participar com seus dízimos e ofertas, ele cumprir os seus ritos, mas ele não se via como um devedor para com o outro. Espera aí, eu estou recebendo alguém em casa, então eu preciso cuidar dessa pessoa. Eu sou um devedor para com ela. Eu preciso fazer aquele mínimo para que essa pessoa seja alvo do meu amor, do meu cuidado. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue porque ele está preso a uma religiosidade fria. É apenas cumprir os ritos que eu tenho que cumprir. Então ele não se julgava um devedor para com o seu convidado, assim como não se julgava um devedor para com Deus. Simão começa a olhar diferente para Jesus. Ora, se este fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. E um profeta que se desse ao respeito não permitiria que uma mulher de má reputação o tocasse. É assim que Simão julga. Isso é o bastante para a gente perceber que é bem possível sermos religiosos, vivermos uma vida na igreja, cumprirmos os nossos ritos dominicais, meus queridos, e não termos intimidade com Jesus Cristo. Podemos estar cegos para a realidade de que somente nos entregando a graça que nós podemos viver intimidade com Jesus. É muito fácil para mim e para você
nos conduzirmos de forma correta com as nossas obrigações na igreja e achar que isso é suficiente para sermos aceitos pelo Senhor, para adorá-lo. Nossa, hoje eu cantei de coração, até levantei a mão. E achar que isso, o cumprimento de rito, me aproxima de Deus. Simão precisa entender que essa atitude de uma religiosidade fria o impede de conhecer a graça, o impede de se entregar à graça, porque entregar-se à graça precisa passar pelo reconhecimento da minha própria realidade de vida. Eu sou o pecador. Eu sou um pecador, totalmente de Deus. Eu dependo totalmente do sacrifício de Jesus na cruz. Não existe nada que eu faça ou que eu possa fazer que me torne aceito por Deus. Que faça Deus olhar para mim e falar assim: puxa vida, o que você fez foi tão bom que eu agora quero que você ande comigo. Simão julgou aquela mulher e nós olhamos para as pessoas julgando-as. E isso faz nos parecer que somos melhores do que os outros. Mas não apenas parecer, muito provavelmente é o que está no nosso coração. Simão julga aquela mulher, ora para aquela mulher e diz: essa mulher é pecadora. Se Simão olha para a mulher e diz que ela é pecadora, e que se Jesus fosse profeta, ele saberia disso? O que ele está dizendo acerca dele? Eu não sou pecador. Eu não sou, porque eu sou um fariseu que cumpre a minha obrigação. Como Simão, se agimos assim, não há espaço para a graça, para o amor, para a misericórdia em nossa vida, em nossos relacionamentos. Não há. Porque eu sempre vou olhar para o outro inferior a mim. Ele é sempre mais pecador que eu. Como Simão, apenas jantamos de vez em quando com Jesus Cristo. Encontramos com Ele de vez em quando aos domingos e não conseguimos enxergar a necessidade de perdão. É por isso que Jesus chama Simão e fala assim: Simão, eu tenho algo para te dizer, que você não está enxergando. E ele prontamente fala: Senhor. E Jesus fala: conta uma parábola. Olha, um credor, Deus, tinha 2 devedores, você e essa mulher. Um devia 500 denários, outro 50. Dos 2, Simão, nenhum tinha como pagar, mas o credor perdoou os 2. E eu te faço uma pergunta, e aí Jesus traz Simão para a parábola. Quem você acha que amou mais? O credor? Rapidamente ele tem a resposta. Como na parábola que Davi ouviu de Natã, rapidamente ele tinha a resposta. Ele diz: é claro, eu acho, quer dizer, não sei, parece-me que é quem foi mais perdoado, ou seja, quem devia mais. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus diz: você está certo. Então preste atenção para você entender quem é que deve mais e quem é que deve menos. Então preste atenção para você ver como que essa mulher me amou e como você não me amou. Meus irmãos, quem confia na sua capacidade, na sua performance de boas obras, para ter crédito com Deus, é rápido em julgar o outro, mas muito lento para entender o seu próprio pecado. Quem é assim, quem age com boas obras, que lhe dão crédito diante de Deus, se acha melhor do que os outros? Quem e qual é essa mulher? Quem confia na sua própria atitude de boas obras para ter crédito com Deus, não está preocupado com o outro, não consegue ler o coração do outro. Olha o exterior. O que confia na sua própria religiosidade fria de boas obras, buscando crédito diante de Deus, sempre quer decidir o que é certo. Se este fosse profeta, ele já está dizendo, ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele não deixaria isso acontecer. Então, esse tipo de comportamento, de confiança na minha própria ação, para ter crédito diante de Jesus, sempre vai me fazer achar que eu sou mais certo, que eu tenho a última resposta e que eu tenho a verdade. Ele não é profeta.
surge uma pergunta para você e para mim. Somos melhores que esse fariseu? Somos melhores que Simão? Não, queridos, não somos. O convite de Jesus é para que andemos com Ele. O convite de Jesus é: não confie nas suas boas obras, porque isso só vai te afastar de mim e te afastar dos outros. Confie na graça. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12, 26 é o convite de Jesus. Então, a primeira coisa que Jesus tem a dizer para Simão, fariseu, e diz para mim e para você é: entregue-se à graça. Confie naquilo que eu fiz por você. E tenha intimidade comigo. Então, nós precisamos entender o que significa essa graça. Precisamos entender o que é que Jesus está querendo dizer para Simão. Olha, abandone essa sua confiança em si mesmo e nas suas boas obras e confie em mim. E aí a segunda coisa que Jesus tem a dizer a Simão: Simão, seja consciente do tamanho do perdão que você recebeu e me ame de todo o seu ser. E é isso que ele está dizendo para mim e para você. Seja consciente do tamanho do perdão que você recebeu e se entregue em amor a mim, com tudo que você é. Veja, meus queridos, que para termos essa consciência do perdão, a gente precisa entender algumas coisas, e era o que Simão também precisava entender. Primeiro, que todos nós devemos a Deus. Todos nós devemos a Deus. E todos nós não temos como pagar. A dívida é impagável. Eu e você não temos como pagar. Ou eu sou como Simão, ou eu sou como a mulher pecadora, mas eu não tenho como pagar como eles não tinham. O que Jesus está dizendo é que quem ama muito é porque tem consciência do tamanho do perdão que recebeu. Verso 47. Depois que ele conta a parábola, e depois que ele faz Simão enxergar para o seu próprio coração e ver as atitudes com as quais ele teve ali, por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quem tem consciência do tamanho do perdão que recebeu, ama muito. Jesus não está dizendo que eu preciso amar muito para eu ser perdoado. O que ele está dizendo é que, porque eu amo muito, eu tenho consciência do tamanho do perdão que eu recebi. Porque, veja comigo, a segunda parte do verso 47, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então ele está falando, não, se você tem consciência que é pouco perdoado, então o seu amor é pouco. Jesus sempre pregou o evangelho da salvação, chamando o povo ao arrependimento e à fé em Deus. E sempre apresentou a vida do novo reino a partir do reconhecimento da distância que existia entre a pessoa e Deus, por causa da sua vida de pecado, a sua rebelião. E provavelmente essa mulher ouviu essa mensagem, e agora chega e se joga aos pés de Jesus. Por quê? Porque ela reconhece o tamanho da graça, o tamanho da misericórdia, o tamanho do perdão recebido. É isso que leva essa mulher a chorar, talvez de tristeza pelo seu pecado, mas muito mais de alegria pelo perdão recebido. Talvez se achasse impossível de ser perdoado. Se realmente é verdade, como alguns comentaristas afirmam, que ela era uma prostituta, então ela olha para a situação dela e fala assim, não tem mais jeito para mim. E aí, com a consciência do tamanho do pecado, ela vem até Jesus e quer mostrar o tamanho do seu amor. Jesus sabia o que Simão pensava, por isso ele diz, Simão, aquele que tem maior consciência do perdão recebido, esse é mais grato e amoroso. Então, eu preciso entender que a minha dívida era altíssima. Meu irmão, minha irmã, se não for a graça de Jesus Cristo, eu e você estaremos caminhando a
passos largos para o inferno, para uma existência eterna distante do Deus Santo e Justo. Se não for a ação graciosa de Jesus em nos reconciliar com o Pai, com Ele e com o Espírito Santo, nós estaríamos perdidos. Não estaríamos firmes nele, lutando com os nossos pecados, sim, mas desejosos de ser transformados dia a dia. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Jesus diz: olha, Simão, o perdão que você recebeu é muito grande. Então não olhe para o outro achando que o perdão que ela recebeu é maior que o seu, porque você peca menos do que ela. Não, não pense assim. Quando Jesus diz: vês esta mulher, Simão, é para que ele olhasse para o próprio coração primeiro. Jesus quer que Simão olhe para dentro de si, olhe a sua própria vida, quer que você olhe para o seu coração nessa noite e julgue como você tem caminhado no relacionamento com ele. Jesus via aquela mulher como alguém arrependida de seus pecados, totalmente entregue aos seus pés. Simão via aquela mulher como uma mera pecadora que não tinha jeito para ela. Tinha que ser abandonada até mesmo pelo profeta. Ela não era digna de estar na sua casa. É assim que a gente vê as pessoas? É assim que nós vemos aquelas pessoas que não confiam em Jesus, que não andam com Jesus como nós andamos? Da mesma forma, pode ser comigo e com você, meus irmãos. Olhamos, mas sem enxergar, porque os nossos olhos estão cegados por um legalismo ou uma religiosidade fria. Não temos o coração cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia como o de Jesus. E aí, como o fariseu, nós condenamos, nós criticamos, nós rejeitamos, nós exilamos. Nós somos muito rápidos para julgar os outros. Somos muito rápidos. O que me leva a julgar o outro é primeiro não olhar para o meu próprio coração e identificar quem eu sou e o tamanho do perdão que eu recebi e do tamanho da graça que eu preciso todos os dias para poder viver na presença do Senhor. Somos lentos para receber o outro, ou para perceber o pecado na vida do outro, como digno de ser perdoado em Cristo. Se somos rápidos para julgar, somos lentos para perdoar. Somos muito fracos, meus irmãos, para perceber o tamanho do perdão que nós recebemos. Então, quando Jesus fala para Simão: Simão, entenda o tamanho do perdão que você recebeu, ele está convidando Simão para uma explosão de gratidão, porque ele destaca o que essa mulher fez. E, meus irmãos, acompanhe comigo o que essa mulher fez e pense se você tinha coragem de fazer o que ela fez. Essa mulher, sem nome, pecadora, ela tributa muito mais honra a Jesus Cristo que o fariseu. Ele não fez nem aquilo que ele poderia fazer com um convidado qualquer. A mulher revela uma gratidão sem limites. Ela, diante de Jesus, se joga aos seus pés e começa a chorar. Um choro que revela a sua gratidão pelo perdão recebido. A mulher se joga aos pés de Jesus e começa a beijar os pés. O Talmud registra que, certa vez, um homem que fora acusado de assassinato e que recebera do escriba a sentença de absolvição, ele correu e beijou os pés daquele homem. Uma atitude de gratidão, de humildade, de reconhecimento. Ele ia para a morte, acusado de assassinato. E essa mulher tem essa atitude: Jesus salvou a minha vida, eu me jogo aos pés dele, em adoração. E o choro compulsivo molha os pés de Jesus. Então eles precisam ser enxutos. Ela tira o véu da cabeça e enxuga os seus cabelos. Um ato de desonra para qualquer mulher no tempo de Jesus. Tirar o véu que cobria e protegia os seus cabelos. E ela não usa o véu para secar os pés de Jesus. Ela usa os cabelos. Como quem diz: eu estou me entregando totalmente a ti, Jesus, porque a minha vida foi salva da morte. E agora eu vivo para ti, ou eu quero viver para ti. Ela pega o vaso de alabastro, um frasco de guardar perfumes feito de uma espécie de mármore, e começa a ungir os pés de Jesus. Pés, muito provavelmente,
rachados, trincados pela secura do tempo, de caminhar pelos desertos, cheio de poeira, e que nem foram lavados, e passa um unguento para que fosse hidratado. Ela simplesmente esquece onde ela está, quem são as pessoas à sua volta, ela explode de alegria, ela explode de gratidão. Eu fui perdoada, eu ia para o inferno, eu agora tenho vida abundante em Jesus Cristo. E o que Jesus diz para Simão: Simão, você consegue entender isso, porque quem é muito perdoado, muito ama. Quem entende o tamanho do perdão é que se entrega a Jesus. Simão pode ser eu ou você, que está todos os dias na igreja, no culto, entrega sua adoração, entrega seu dízimo, sua oferta, participa da ceia, lê a Bíblia, conversa com os irmãos, mas confia nisso. Não confia na graça, não confia no que Jesus fez. Confia naquilo que faz, com as próprias mãos, com a própria força. Jesus diz: Simão, quanto maior a sua consciência do perdão recebido, maior o seu amor, a sua entrega, a sua devoção a mim. E aí, meus irmãos, você deve ter ouvido várias vezes a expressão, e talvez você mesmo tenha usado: tudo que a gente faz com amor, a gente faz melhor. Os jovens procuram discernir a sua profissão que eles amam, porque se você fizer o que você ama, você vai fazer muito melhor. Nós tivemos hoje à tarde uma celebração com os professores da escola dominical, tanto do departamento da infância quanto da escola bíblica Grão de Mostarda, celebrando o privilégio que nós temos de servir ao Senhor ensinando crianças, jovens, adolescentes, adultos. A gente poder compartilhar dessa verdade que transforma. E se a gente faz isso com amor, há uma entrega muito grande. E é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Se você me ama de verdade, se você reconhecer o tamanho do perdão que você recebeu, então você vai entregar-se totalmente a mim. Você vai louvar com muito mais alegria e devoção. Você vai lutar contra o pecado com muito mais garra. Você vai se emocionar com o que eu faço na vida de outras pessoas e chorar de alegria. Você vai dedicar os seus dons e talentos para que Deus seja conhecido e glorificado. Mas se a sua consciência do pecado que você recebeu é pequenininho, se a dívida que você recebeu, perdão, é pequeno, então o que Jesus está dizendo é que seu amor é pequeno. O amor dos devedores é consequência de terem sido perdoados. Só podemos amar porque Jesus nos amou primeiro. É João que nos lembra disso. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é somente um coração que experimentou o amor misericordioso de Cristo que ama a Jesus a ponto de se dedicar totalmente a Ele. Somente quem tem consciência de uma grande culpa é que sabe dimensionar a bondade. Meus irmãos, enquanto o fariseu foi superficial na sua honra a Jesus Cristo, nós olhamos para uma mulher pecadora que se entrega por inteiro e se derrama aos pés de Jesus Cristo. Literalmente se derrama aos pés de Jesus Cristo. Jesus tem algo a lhe dizer. Seja consciente do tamanho do perdão que eu te concedi. Custou a minha vida na cruz. Um inocente. Jesus diz para você: tenha consciência do tamanho do perdão que eu lhe dei e me ame de todo o seu coração. Consagre a sua vida a mim. Seu tempo, seus talentos, seus dons, tudo que você é, seu dinheiro, tudo, seus bens, tudo, e viva comigo. O que Jesus nos disse nessa noite: tenhamos um relacionamento íntimo com Ele a partir de uma entrega à graça e não confiado em nossos méritos, naquilo que nós fazemos. Então precisamos entender que confiar naquilo que fazemos como boas obras para ter crédito com Deus só nos afasta dele e nos afasta dos outros. Precisamos entender que a religião fria, essa religiosidade que confia em si mesmo, vai nos impedir de viver a graça.
Mas ele nos diz: seja consciente do tamanho do perdão. Entenda o tamanho do perdão que eu te concedi e me ame de todo o seu coração, entendendo que nós somos devedores, todos nós, e não temos como pagar. Entendendo que a minha dívida pode ser maior que a sua, mas Deus perdoou, do mesmo jeito que perdoou do seu irmão. Então, somos todos iguais diante do Senhor, entendendo que a consciência do perdão recebido vai provocar uma explosão de gratidão, de adoração, de louvor, de vida consagrada a Ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, quais são as provas do seu amor dadas a Jesus pelo perdão recebido? Que prova você tem dado a Ele do seu amor que você recebeu dele? A consciência do muito perdão provoca muito amor. Qual o tamanho da nossa gratidão? Ela vai revelar o tamanho da consciência do perdão recebido. Vai revelar o tamanho da gratidão. Às vezes nós servimos a Deus por medo do castigo divino. Deus vai pesar a mão. Ou dos homens, como é que vão me ver? Talvez sirvamos a Deus pela esperança da recompensa, aquilo que vamos receber. Talvez pela consciência do dever por ser cristão. Agora, tudo isso é ineficaz se eu não amar Jesus de todo o meu coração e descansar na graça dele. Isso deve ser apenas consequência do meu amor a Ele por causa do que eu entendi. Se nós vivermos assim, se nós entendemos o tamanho do perdão que recebemos, o tamanho da graça que nos alcançou, meus queridos irmãos, eu digo uma coisa para você: o meu relacionamento com você muda, e o meu relacionamento com as pessoas que não fazem parte da igreja muda. Porque eu vou olhar para o outro como um pecador, como eu. Porque eu olhei primeiro para o tamanho do meu pecado, para o tamanho do perdão que eu recebi. Então, antes de julgar, eu vou amar. E aí eu tenho convicção de que nosso jeito de testemunhar o Evangelho, nosso jeito de viver aqui muda. Jesus disse para Simão: tenho algo a lhe dizer. Jesus disse para você: tenho algo a lhe dizer. Você ouviu? Aquele que tem ouvidos, ouça. Termino com a última frase de Jesus. Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Queridos, vamos sair daqui com o coração cheio de paz, pela certeza de que fomos perdoados em Cristo Jesus, pela certeza que somos tremendamente amados por Ele, por isso que Ele nos perdoou e por isso que Ele continua nos perdoando. Vamos sair daqui com o coração explodindo de gratidão pelo que Jesus fez na cruz, para que a gente impacte a nossa sociedade, as pessoas à nossa volta, falando desse grande amor, um amor que vem para perdoar todo aquele que se arrepende, todo aquele que reconhece o quão pecador é, mas reconhece muito mais o tamanho da graça que o alcançou, porque não havia nada que eu e você pudéssemos fazer para pagar pelos nossos pecados. Ele fez na cruz completamente de graça. Alvos do perdão de Deus, alvos do amor de Deus, alvos do sustento de Deus, alvos da salvação de Deus, alvos da vida de Deus. Vamos sair daqui com essa mesma palavra. A fé que Jesus nos deu nos salvou. Vamos em paz. Mas vamos para testemunhar para os outros. Vamos para falar para os outros. Vamos para levar os outros a terem essa mesma experiência. Simão ouviu, o texto não diz o que aconteceu com ele. Ele foi confrontado, deu uma resposta, a gente não sabe o que aconteceu. Se você ouviu, a história continua a partir de você. Viva como aquela mulher, em explosão de gratidão e alegria, para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com o Pai, sua oração a Ele, fale com Ele, ore a Ele, agradeça a Ele, talvez peça perdão por uma confiança em si mesmo, na sua performance, no seu desempenho, naquilo que você consegue fazer. Entregue-se à graça do Senhor.
Ah, Senhor Jesus, talvez nessa noite exista alguém que ainda não conheceu esse amor maravilhoso do Senhor. Talvez nessa noite tenha ouvido acerca dele e o Senhor tenha falado profundamente. Essa pessoa deseja entregar a vida para viver não como um fariseu, não como Simão, mas como uma pecadora que se lançou aos pés de Jesus em explosão de gratidão e alegria. Oh, Pai amado, se assim aconteceu, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, que ela receba essa vida abundante do Senhor e viva essa experiência, saindo daqui em paz, com Jesus como seu Senhor e Salvador, pela fé que o Senhor mesmo trouxe a esse coração. Mas, Pai, eu quero interceder por cada um de nós que lutamos para ser essa mulher que se entrega em gratidão pelo reconhecimento do tamanho do perdão, mas que tantas vezes confia em si mesmo, naquilo que nós fazemos e cumprimos dominicalmente, semanalmente. Oh, Pai, perdoa-nos e transforma-nos por Tua graça. O Senhor falou comigo hoje, e eu creio que o Senhor falou com os meus irmãos e irmãs também. Que saiamos daqui cheios, transbordantes de gratidão pelo reconhecimento do tamanho do perdão recebido. E por causa disso, cheios de desejo de proclamar ao mundo essa verdade, bem como cheios de dedicar a nossa vida para que o Senhor seja conhecido. Que os nossos dons, talentos, tudo seja dedicado para a Tua glória, Pai. Dos nossos lábios saiam palavras para edificar o outro, para levar graça, amor, misericórdia ao outro, para levar salvação ao outro pela ação do Teu Espírito. Faz assim, Pai, nós queremos viver assim, para a honra, para a glória, para o louvor do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois nós pedimos confiados em Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Pai.